Diante de uma denúncia tão grave como a que Ciro Gomes apresentou, né, nos seus passos, a gente viu uma imprensa que já sentenciou como mentiroso, que eu ouvi esse termo, inclusive em thumbnails aí por aí. Eu vi gente tentando de toda forma eliminar o carteiro para eliminar a mensagem juntamente com o carteiro. E diante disso, né, a gente precisa entender que nós não fazemos política com fígado, nem somente com coração. É preciso ter responsabilidade através da racionalidade. Então, o equilíbrio. Precisamos ter equilíbrio. Se é uma coisa que eu não gosto, é a questão exatamente do dogmatismo. Seja o dogmatismo político, seja o dogmatismo religioso. Dogmatismo significa o quê? Respostas prontas e respostas inquestionáveis. Eu não faço esse jogo. Acho que, para mim, tudo é questionável. Tudo pode ter dois lados. Nem tudo, né, na vida é como a gente pensa que é. Aliás, até um ditado que diz assim, nem tudo que luz ouro é ouro. Partindo disso, gente, partindo dessa premissa de que nós temos que ter um princípio de racionalidade, né, dentro da nossa visão política das coisas, eu fico perguntando como é que pode as pessoas que se dizem apoiadoras de Ciro Gomes, muitas eleitoras de Ciro Gomes, comprarem de imediato a narrativa da imprensa brasileira, de uma imprensa que, passando da Band News FM, chegando no The Intercept Brasil, não investiga e não apura nada. E logo as pessoas já vão comprando o que está ali. Portanto, nós precisamos dizer que o que Ciro está fazendo é mostrar para nós e comprovar para nós, já havia sido comprovado isso, o Ricardo Feltrin, no caso, né, Márcio Smelly. O Ricardo Feltrin, que trabalhou dentro do UOL, dentro do Grupo Folha, comprovou, para quem que quiser ver e quem não quiser ver, mas enfim, que o Grupo UOL, o Grupo Folha, é um grupo tendencioso, que não apurou, que através, inclusive, do seu site Universa, criou uma chamada, vamos dizer o termo, narrativa contra o Márcio Smelling, sem dar direito de resposta e sem apurar fatos que ele apurou e que comprovam outras situações que a imprensa ignorou e que depois tiveram que, né, se render aos fatos. É esta imprensa brasileira que nós temos hoje. Uma imprensa que não investiga rigorosamente nada, uma imprensa, né, ideológica, onde nós temos, inclusive, né, jornalistas que, na verdade, não são jornalistas, são militantes, que estão ali cumprindo o papel de militantes desinformados e que desinformam. Gente que dá, né, como em notícia, opinião. E opinião, geralmente, sobre coisas inexistentes. E aí eu acho que tem um elemento grave nisso tudo. E o Eduardo Moreira foi mais específico, e ele foi, vamos dizer assim, a comprovação da prática daquilo que o Ciro está apresentando, que ele teve uma fala mais adequada, talvez, ok, mas
a pergunta que não quer calar. Estes mesmos que desconfiaram de Ciro no primeiro momento, já desde o primeiro momento, não são aqueles que talvez fizeram 12 mais 1 e não desconfiaram? Por que não desconfiaram do 12 mais 1 lá atrás? Porque muitos que dizem que estão com Ciro hoje nunca estiveram com Ciro. Talvez estão com Ciro para só se dizerem mais cultos, mais isto, mais aquilo, mas na verdade é da boca para fora. É da boca para fora. E é por isso que o Ciro teve o desempenho que teve em 2022. Porque na hora da urna, é a hora da urna. E ali não há mentira. A mentira é antes, quando eu digo que eu vou fazer uma coisa e na urna eu faço outra. A grande questão é que Ciro Gomes tem cumprido, sim, e se tornado tão relevante que pautou a política, né, dos últimos dias. E irrelevante é jornalista que tem pinta de experiente, que se diz experiente, mas age como foca, como é o caso de um certo Josias de Souza, que a todo instante quer falar e dizer da irrelevância de Ciro Gomes. Mas será que Josias de Souza terá a grandeza de reconhecer que errou? Ou vai se calar covardemente, como covardemente o atacou o Ciro Gomes, sem ter comprovação de que o Ciro estava falando também estava errado? Porque não me venha dizer que se Ciro não tinha comprovação do que estava falando, de que quem estava rebatendo o Ciro também tinha comprovação daquilo que falava. A grande questão é a denúncia, quem faz a denúncia não tem que provar nada. Porque a verdade é, cabe o ônus da prova ao acusador? Cabe sim, mas o órgão acusador, que é o Ministério Público Federal, é que deve fazer o recolhimento dessas provas e protocolar elas, oficializando-as. Não o cidadão comum. O cidadão comum deve denunciar, deve fazer aquilo que está vendo, mostrar aquilo. E o Ministério Público também tem o direito e o dever, aliás, de ir atrás quando vê uma informação errada. Procuradores da República, vocês têm que trabalhar, vocês têm que buscar também as situações e não esperarem que as coisas cheguem mastigadinhas na boquinha de vocês. Aliás, vocês ganham muito bem para buscar e investigar. Está na hora do MP funcionar, porque nós bancamos uma estrutura muito gigantesca, uma boa estrutura pública, e está na hora de vocês devolverem o que nós, contribuintes, damos em impostos para manter esta estrutura. Então está na hora do Ministério Público fazer a sua parte. E sem CPI, porque CPI para fazer essa questão dos precatórios virar em mais uma CPI de circo, não. Nós queremos uma investigação séria, porque tem muito dinheiro envolvido nisso aí e porque está na hora do rentismo também responder pelos seus ilícitos. É só isso que nós queremos.